Olá pessoal, estou de volta aqui com um vídeo no nosso canal, hoje conversando com vocês sobre um tema bastante atualizado. Nós temos assistido à discussão sobre a prisão em segunda instância, o que vai decidir o STF, nosso excelso pretório, a nossa Suprema Corte, no caso específico do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E estamos também assistindo estarrecidos à onda de violência crescente nas grandes cidades brasileiras, em especial no Rio de Janeiro e em particular aqui no estado do Ceará. É natural que diante de toda essa atrocidade, da pouca valia que hoje se está dando à vida, as pessoas se revoltem, perguntem como fazer justiça nesse país. Eu me peguei agora pela manhã refletindo 2 livros fabulosos que eu acho até que já indiquei para vocês aqui no meu canal. Esse, A Ideia de Justiça, do Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, que é lá de Bangladesh, e esse do americano Michael Sandel, que é professor de Harvard, ambos são professores de Harvard, e esse trouxe um curso maravilhoso, que é sobre a justiça, o que é fazer a coisa certa. Diante de todo esse gravame, a discussão que a gente tem é que a gente não pode ser reducionista, diminuir o tamanho e a importância do tema. E eu sempre defendi isso nas minhas aulas de direito penal, que não se pode criar uma inflação legislativa. Não se pode pensar que se vai resolver o problema da violência no Brasil ou restabelecer a justiça no Brasil apenas fazendo uso de leis. E leis duras, cada vez mais duras, com penalidades cada vez mais duras. Nenhum criminoso, ao cometer crime, consulta primeiro o Código Penal para saber qual será a reprimenda penal. De fato, o que nós precisamos é ver numa perspectiva muito mais complexa, como diria Edgar Morin, sobre a ideia da complexidade de tudo aquilo que move a violência no Brasil. Somos um país que o nascedouro já foi dentro de uma característica de exploração escravocrata, onde poucos tinham muito e muitos têm pouco. Essa realidade que começou com as capitanias hereditárias persiste até agora. Então o que nós estamos tendo é uma sociedade profundamente desigual que produz a violência como consequência da ausência do Estado. Se observar nas grandes favelas do Rio, a presença do Estado é sempre aquela ostensiva, com a polícia na porta. Jamais será com educação, com saúde, com cultura. Tudo isso conduz as pessoas a se animalizarem, a tribalizarem. Imagine crianças e adolescentes que acordam e já veem os rifles apontados dos traficantes, que convivem com corpos caídos e tombados no chão. Tudo isso, naturalmente, faz com que essas pessoas imaginem aquele cotidiano como algo profundamente natural. E não vão mais nem se dignar diante da violência. Então, o que nós estamos fazendo é educando cada vez mais nossas crianças, nossas jovens, para uma cultura da violência. E depois, conseguir redimi-la ou transformá-la é algo que será muito mais difícil. Então, não adianta a gente pensar que não deve existir direitos humanos. Não adianta a gente pensar que não deve existir um Estado democrático de direito, que para esses marginais só o fuzilamento resolverá. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo construir uma sociedade mais justa, uma civilização de igualdade, de respeito, onde a dignidade da pessoa humana seja valorizada. Se nós mostrarmos a eles, aqueles que praticam os crimes, aqueles que não entendem do que é viver a realidade da vida dentro de uma concepção de respeito recíproco, se nós mostrarmos a ele que o Estado deve agir da mesma forma, com o fuzilamento, com a pena de morte, com a tortura, nós estamos mostrando que nós somos iguais a eles. Nós somos de fato semelhantes a ele. Por isso que a justiça ela não pode ultrapassar a linha divisória do que está lá na Constituição, a defesa dos direitos, a garantia dos cidadãos. Eu sei que o ar de revolta da população é muito grande com tudo isso que acontece, mas nós não podemos entender que vamos resolver isso tornando o Estado um Estado de barbárie, dando a mesma moeda, fazendo valer uma lei de um passado muito distante e remoto, olho por olho, dente por dente. O que a nossa sociedade precisa é apostar mais em educação, é fazer com que essas crianças, esses adolescentes, ainda quando na infância, na sua puerilidade, possam ser guiados por um outro caminho. É vitalizar mais a espiritualidade, o respeito aos princípios, é dar apoio às famílias que muitas vezes estão destroçadas pela desgraça da falta de uma justa distribuição de renda. Se nós fizermos isso, a sociedade será muito melhor, nós precisaremos de muito menos lei e a violência será de fato, pelo menos mitigada. Fora isso, é discurso, é retórica, é bobagem, é reducionismo de quem não consegue entender o Brasil a partir de uma leitura sociológica. Eu aconselho vocês a estudar um pouquinho mais e ler Sérgio Buarque, Raízes, ler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro,
Lê o grande Gilberto Freire, que nos trouxe o Casagrande Senzala, né? Lê Florestan Fernandes, para que a gente possa exprimir pelo menos as opiniões dentro de uma concepção sociológica, antropológica, dentro de uma realidade de um país que foi vitimado por uma cultura escravocrata e expoliativa, que não deu aos seus filhos a oportunidade de viver com dignidade. E essa falta de dignidade e respeito é que é a grande produção da violência no Brasil. O próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre essas questões que eu considero muito importantes. Um abraço a todos.